desse grupo que antes era unido e sobre o Vamp, o que aconteceu realmente para eles tentarem te tirar desse quadro. Então vamos lá, o que aconteceu? Eu assumi a presidência do Flamengo em 2013, a minha intenção era ficar um mandato só, 3 anos. Era o acordo que eu tinha com a minha mulher, né? Que ela também nunca pensou que ia ser primeira dama do Flamengo, né? E aí, na hora que você vai se aposentar, em vez de aproveitar a vida, você vai trabalhar de graça no Flamengo e tal, né? Mas ela sabe do amor. Isso aí, e ela sabe que aquilo ali era... Eu dar minha contribuição para o Flamengo era muito importante para mim, então ela me deu todo o apoio, mas o acordo era de um mandato só. Então, 2013, 2014, quando chegou em outubro de 2014, o próprio Rodolfo Landim, que hoje é presidente do clube, ele chegou para mim até numa viagem do time de basquete e falou o seguinte: olha, nós conversamos aqui alguns dos vice-presidentes, né, e chegamos à conclusão que não tem solução melhor para o próximo mandato do que você ser reeleito, né? Você topa? Eu falei, teria que conversar com a minha família. Ele falou, então eu queria que você conversasse com a sua esposa e tal e coisa, e se ela topar, se você topar, então você é o nosso candidato, né, o candidato do grupo como um todo e tal, para o triênio seguinte, né, que iria 2016 até 2018. A eleição seria nós estamos em outubro de 2014, a eleição seria em dezembro de 2015. Então 1 ano e 2 meses antes da eleição. Aí eu falei com a minha mulher e tal, ela deixou, e aí, então vamos nessa, vamos partir para o projeto da reeleição. E começamos a trabalhar e estava todo mundo junto até então. E aí, até o final de 2014, fizemos algumas reuniões do grupo, né, já decidindo quem seria candidato à presidência dos conselhos. Quando chegou em final de janeiro, início de fevereiro de 2015, né, um dos vice-presidentes, ele teve uma atitude assim extremamente mal educada, ofendeu a mim e ao vice-presidente jurídico num grupo de WhatsApp por escrito, né, e não viu outra solução no dia seguinte a não ser sair, né? Ele se retirou. Ele se retirou, né? Ele fez aquela grosseria toda. E no dia seguinte ele pediu demissão, eu não vou mais ficar aqui. Quem foi? O BAP. Isso tudo, quem quiser assim ter um relato assim bastante pormenorizado e fiel do que aconteceu, eu sugiro que leia o livro do Rodrigo Capello, que tem um capítulo dedicado ao Flamengo que conta essa história. Tá? Ele apurou, chegou com as fontes e tal e coisa, tá tudo lá. E até porque isso tudo que eu estou falando está documentado. Eu tenho xingamentos por zap, tudo isso, né? Tudo isso está comigo ainda. Eu tenho todos os e-mails e WhatsApp a partir do momento que passou a existir o WhatsApp. Então tudo que eu estou falando aqui eu provo. Então ele falou, não, então eu vou embora. E aí deu uma entrevista dizendo, eu vou embora, mas eu vou levar comigo mais 4 vice-presidentes aqui e eu vou formar uma chapa e vou ganhar desses caras. Não falou desses caras, falou coisa pior, mas... Falou palavrão. Isso aí. Aí Pode falar, aqui pode, você quer falar? Uhum. Aqui pode. Eu sei que pode, mas... Tá bom. É ao vivo, né? Jovem Pan e tal. Mas eu e o Vampeta, o que a gente mais fala... Hoje é legal que é YouTube. Aí vai no final de semana, vai pra TV. Seria vou ganhar desses merdas, é isso? Pior, mas tudo bem, vamos lá. Mais ou menos isso. Pode ser, equivalente. Né? Mas aí então mas os outros não saíram, eles ficaram lá, né? Só quem pediu demissão foi ele. Aí não, nós vamos trazer ele de volta e tal, ele vai pedir desculpas, né? Foi passando o tempo, e enquanto isso a minha candidatura, né, foi se fortalecendo dentro do clube, os grupos políticos me apoiando, né, e todos os outros vice-presidentes também, né, comigo, né, e vamos nessa, né? Por enquanto eu era o candidato de todos, menos, né, do que tinha saído. Aí quando chegou em agosto de 2015, já a eleição em dezembro,
é o mês que você tem para inscrever as chapas. Aí chegou no mês de agosto, essas pessoas, os 4, chegaram para mim e disseram: ó, nós mudamos de ideia. Nós não queremos mais que você seja o presidente, né? E nós vamos formar, né, nós queremos que o presidente seja o Valim. Eu quero que você apoie, você desista da sua candidatura e apoie a dele. Quem são os 4? Rodolfo Landim, Valim... Isso, o Rodrigo Tostes e o Gustavo. Que não podia na eleição passada, certo? Que não podia na eleição seguinte, mas nessa... Mas quando não pode é porque... Só deixa ele falar. Eu sei, não, essa história é importante, quando pelo não amor pode, de Deus. Aí a história você vai gostar. Quando não pode é porque não paga o quadro de Não sócio. tinha o quadro associativo, não Não, era porque sócio não por 5 tinha... anos. não Então, tinha... não pagou, filho. Não era. Caramba, o Flamengo não paga longevidade. 5 anos quer ser presidente. Não era Vamos lá, inadimplência, presidente. não. Era o... Mano, bom, depois a gente... Vai lá Não podia porque não paga, presidente. Vai no livro lá o Rodolfo era porque era sócio honorário. O sócio honorário não tem direitos políticos no clube. E o Valim efetivamente tinha passado um bom tempo, que ele tinha saído do quadro de sócios quando o Flamengo perdeu o Bebeto pro Vasco. Ele se aborreceu, aí parou de pagar, depois pegou uma anistia, voltou. Não pagou. Mas na época ele estava em dia, mas não tinha os 5 anos. Tá? Mas aí em 2015 já podiam todos e tal, e aí resolveram que não, nós queremos que você abra mão. Aí eu falei, mas agora, depois da gente ter, os grupos de sócios todos comigo, né, os nossos VPs todos comigo também, e aí vocês estão querendo que eu abra mão em favor de uma pessoa que me ofendeu publicamente, né, e que não pediu desculpas, e agora vocês querem só que eu abra mão por uma situação dessas. Agora não, né? Eu não concordo. Aí eu ainda sugeri assim, então vamos consultar os outros vice-presidentes todos, que eram uns 15, 16 e tal, vamos fazer uma reunião, se todos quiserem que eu desisto, não tem problema nenhum. Aí fizemos uma reunião, dos 16 foi 12-4 para mim, todos os 12 queriam que eu continuasse com a candidatura, iam me apoiar, e esses 4 não. Aí eles resolveram, e é um direito deles, democrático, nós então vamos lançar uma chapa, vamos concorrer contra vocês. Mas tá tudo bem e tal, né? Continuamos amigos. E aí eles lançaram a chapa, na época era a chapa verde, né? Só que, à medida que foi evoluindo a campanha, ficou claro que eu ia ganhar a eleição, né? Que a nossa chapa, a chapa azul, ia ganhar a eleição. E acho que eles não gostaram muito disso, porque na cabeça deles, eles são pessoas assim vamos dizer, de outro nível, né? Que tem uma casta superior, talvez, né? Do que a nossa. E eles achavam que iam ganhar e iam convencer os sócios do Flamengo que eles eram a melhor opção. O que não aconteceu, nós ganhamos por larga mais, ganhamos de capote. E a partir daí acho que eles não gostaram muito do resultado da eleição e passaram para a oposição, que é um direito deles também, só que de uma maneira muito mais agressiva. E durante a campanha usaram desses argumentos que eu tinha descumprido um acordo, né, e que eu era uma pessoa que era incompetente, que eu era uma rainha da Inglaterra, que tudo quem fazia de bom no Flamengo eram eles, e que usavam esses argumentos. E aí, quando você usa esse tipo de argumento, cabe aos sócios aprovar ou não, né? Não aprovaram, né? Eu fui eleito, fiquei mais 3 anos, mas as feridas, né, não foram curadas e esse racha existe até hoje.